Olá, bom dia. Há um tempinho, o Maranhão ocupa um lugar nada honroso no ranking de queimadas. Nós somos o segundo estado com o maior número de focos. Perdemos apenas para o Mato Grosso. Isso se deve principalmente a esse período de estiagem, que o nosso é muito longo e a gente já está nesse período. Então agora, a partir de agora, todo cuidado é pouco. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre esse assunto foi o secretário estadual de Meio Ambiente, o Pedro Chagas. Bom dia, secretário. Bom dia, é sempre uma honra estar falando sobre meio ambiente, que é uma questão de educação e conscientização. Seja muito bem-vindo, então. O assunto não é muito bom para nós, né? Por que nós estamos nesse segundo lugar tanto tempo? Quer dizer, as políticas que foram desenvolvidas até agora ainda não deram o resultado esperado ou o que acontece? É uma questão mais geográfica. O estado do Maranhão, ele ocupa uma posição geográfica de ser um estado territorialmente grande, enorme, com diversos biomas, mas também próximo da linha do Equador, onde faz com que a gente tenha um foco muito grande. Esse ano ainda a gente está presente no primeiro ano do El Niño, que é um fenômeno que aquece as águas do oceano, aumenta as temperaturas. Está todo mundo percebendo que a gente está com um tempo mais quente, todo mundo reclamando. Então, assim, é por conta desse fenômeno do El Niño que está atacando. Esse é até um fenômeno mundial, né? A questão do aquecimento, como diz o presidente, a gente não está mais na época do aquecimento, já estão na época do derretimento, né? Global. O pessoal fala que a gente não está mais no aquecimento global, a gente está no período de ebulição global. Ebulição, então, né? Tá todo mundo fervendo. E nessa fervura a gente fica lá em cima, né? O fato da gente estar num estado geograficamente imenso, com vários biomas, uma parte pertence ao norte, outra ao nordeste, temos a linha do Equador, quer dizer, todos os fatores levam a gente para esse caminho de ser um dos estados com mais focos de queimada? Perfeito. E a gente sabendo disso, dessa posição geográfica do Maranhão, a gente investe em políticas públicas de combate às queimadas. Mas também não só combate. Quando a gente fala de fogo, a gente fala de combate, fala de prevenção. E a prevenção é conscientizar a população do Maranhão a fazer a queima controlada, a pedir autorização para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente para a gente avaliar se essa empresa ou essa comunidade tem condição mesmo de utilizar o fogo, porque o fogo é uma utilização, inclusive, cultural para a limpeza de terrenos. Isso. Então a gente faz essa prevenção de treinamento. E aí o governador Carlos Brandão lançou o programa Maranhão Sem Queimadas, a quarta fase do Maranhão Sem Queimadas, que é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e também com grande apoio do Corpo de Bombeiros, onde a gente faz capacitação do equipamentos. E sabendo da questão do El Niño e também dessa posição incômoda do Maranhão de segundo colocado, a gente mais do que triplicou a quantidade de municípios atendidos esse ano. Triplicou. Isso significa o quê? Quantos a gente tinha, quantos a gente tem agora, quantos são os assistidos? Antes nós tínhamos 6 municípios, agora nós temos mais de 25, na verdade mais do que triplicou. Mais do que triplicou, né? E esses municípios são os atendidos com doação de equipamentos, mas esses equipamentos eles vão para todos os municípios da região. A gente também encontra com brigadas voluntárias das prefeituras, brigadas pagas dos municípios e também tem as brigadas das grandes empresas, que para evitar o foco de incêndio, para não acabar com as lavouras, elas contratam e também equipam, e essas grandes empresas sempre ajudam a gente se tiver algum incêndio próximo, até para que esse incêndio não alastre para a propriedade deles. É muito interessante esse trabalho de prevenção. Tem algum ponto do estado que você diga assim, esse aqui está livre de queimada? A região norte do Maranhão, a região mais alagada da Baixada, não vou dizer que está livre de queimada, mas tem menor incidência por ser uma região mais molhada, vamos dizer. Mais molhada, gostei. Mas, em contrapartida, nós temos regiões que são campeões no Brasil. Nós temos as duas principais cidades no Maranhão, que elas estão no top 10 do Brasil, que é Balsas e Mirador. E em Mirador a gente tem, inclusive, um problema grande, que nós temos uma unidade de conservação lá, que é o Parque Estadual do Mirador, que é uma floresta em pé que a gente tem no nosso estado. Uma floresta mesmo. E a gente tem que proteger, porque os incêndios atacam lá elas. Então a gente já deslocou equipes do Corpo de Bombeiro, equipes do Batalhão de Polícia Ambiental, fora a brigada da própria prefeitura que está lá atacando esses incêndios imediatamente. Então o Mirador merece um cuidado bem especial, né? Porque ali a gente tem, além de ser uma reserva mesmo, né? É o nosso parque, é a nascente do Itapecuru. A gente não pode comprometer de jeito nenhum, né? É uma unidade de conservação, então lá é recarga de aquífero, lá é local de reprodução de espécies, lá nós temos vegetações nativas que a gente tem que proteger. E esse período, por ter uma unidade de conservação dentro de uma cidade que tem maiores focos de incêndio no Brasil, a gente tem que proteger ainda mais, nossa responsabilidade só aumenta.
como é que está se comportando até agora? Está tudo sob controle ainda? Tudo sob controle, estamos reforçando as equipes agora, mas temos diversos focos de incêndio já no parque. É mesmo? O Corpo de Bombeiro e o Batalhão da Polícia Ambiental está trabalhando de manhã, tarde e de noite. Eu sempre digo que o Corpo de Bombeiros são nossos heróis. Quando todo mundo é obrigado a recuar, eles são obrigados a avançar. Então, eles que estão lá na linha de frente, combatendo com grande maestria. E a gente tem também um detalhe no programa Maranhão Sem Queimadas, que eu acho que leva para o orgulho do Maranhão. O Maranhão Sem Queimadas ele é todo custeado não com dinheiro do Tesouro Público, mas com doações de empresas presentes no nosso estado. Então nós tivemos doações da AVB, doações da Suzano, doações da Guiz. Então são grandes empresas presentes no nosso estado e que sabem que esse é um ponto crucial nesse período e fazem a doação de todos esses equipamentos para a gente distribuir. Ah, interessante, né? Até porque essas empresas, elas estão nessas áreas mais afetadas? Algumas sim, algumas não. A maioria estão nessas áreas afetadas e sabem que é crítico mesmo. Então elas fazem essa doação. A Maiti também doando carros agora pra gente, a Genesis Agro. Eu acho importante falar o nome delas porque elas estão sim, porque nós não temos esse problema, contribuindo, assim. contribuindo mesmo com o nosso combate a título gratuito para o Estado. Então, e a gente agora que mais quadruplicou a quantidade de municípios, então nosso orçamento aumentou também. Porque de 6 para 25 a gente subiu bastante, 6 vezes 4 a 24, a gente já mais do que quadruplicou, sobrou mais um. Então vocês têm muito trabalho pela frente. E Balsas é a mesma situação? Mesma situação. Balsas está em primeiro lugar, Mirador segundo. Balsas é um município que o agro permeia, então a gente tem longas terras abertas, então isso também favorece. Fogo, nós temos produção de cana, milho, soja, então, e fora a posição geográfica de Balsas que favorece. Gente, essa nossa posição geográfica é um presente de Deus, mas é um presente que traz muita preocupação, né? E com relação à agricultura, aquele agricultor pequenininho que usa mesmo fogo como um instrumento de limpeza da área, ele, de alguma forma, ele está recebendo essa atenção, essa orientação para, de repente, não deixar também aquilo extrapolar e se transformar num problema? Nós temos pequenos agricultores, nós temos grandes agricultores, que a maioria tem essa capacitação, mas deve pedir, nesse período, o governador Carlos Brandão fez um decreto proibindo a utilização do fogo no estado do Maranhão. Nem esse pequeno produtor pode utilizar desse expediente não, né, por enquanto? Também não, mas que se for fazer, que faça de forma controlada. Então nossa prevenção, nossa capacitação é basicamente voltada para os pequenos produtores, comunidades tradicionais, como comunidades quilombolas e povos indígenas. Povos indígenas a gente ressalta também o trabalho do IBAMA, que é o responsável por eles, onde tem um trabalho chamado Preve Fogo, voltado aos indígenas também, de capacitação e doação de equipamentos. Começava pouco, né, com relação a esse trabalho nas aldeias? Na verdade ampliou, né? E ficou mais conhecido. Mas todo esse nosso trabalho é para evitar que esse fogo seja perdido. Nós temos um grande problema no estado do Maranhão que se chama a utilização do fogo para caça, onde o caçador ele coloca o fogo numa parte da vegetação para que a caça saia e ele consiga atirar e fazer. É proibido tanto a caça quanto a utilização do fogo para isso. Meu Deus do céu. Então a gente faz esse trabalho de capacitação para que esse fogo muitas vezes ele se alastra mesmo por conta de um caçador, sabe? Então tudo isso faz parte da capacitação, da prevenção. Muita gente não sabe que isso é errado, isso é tradicional no nosso estado. A gente utiliza muito esse sistema de caça desse jeito, com fogo? Temos muitos caçadores no estado que utilizam. Temos outro problema dos conflitos agrários, onde se aproveita esse período para tocar fogo em grandes propriedades. Então tudo isso faz parte de uma conjuntura da utilização do fogo no nosso estado que a gente está combatendo. Secretário, como fazer com tantos problemas e que eles aparecem mais, eclodem mais nesse período de estiagem, quando a gente está sem as chuvas, que dá aquele refresco e que ao mesmo tempo combate os incêndios, né? Esse período de estiagem vocês estão assim, sistema de alerta máximo? Alerta máximo, domingo a domingo, não temos hora, mas também é um trabalho de prevenção, é um trabalho de planejamento. A gente sabendo desse fenômeno, o governador Carlos Brandão ele antecipou a edição do decreto. Normalmente esse decreto de proibição da utilização do fogo é feito em agosto. O governador Carlos Brandão fez agora no começo de julho. Então a gente antecipou justamente para evitar que a gente tenha grandes incêndios florestais. Em 2015 a gente teve muitos incêndios, chegou até a ter paralisação de pouso de avião em Imperatriz, por exemplo. Então é isso que a gente quer evitar, que esses incêndios se alastrem, por isso que a gente está combatendo na raiz.
Ok, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água, depois a gente volta a falar sobre o incêndio, mas é um minutinho só e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o perigo das queimadas e esse lugar nada honroso que a gente ocupa nesse ranking. Conversando aqui com o secretário estadual de Meio Ambiente, Pedro Chagas, e me dizendo esses monte de obstáculos que vocês encontram no dia a dia. Mas você diria que dentro de toda essa confusão que se transforma esse período de estiagem, dá para fazer esse controle? Quer dizer, mesmo que a gente não saia desse lugar, dá para a gente ficar nesse lugar, não descer um pouco mais, não? Perfeito, a gente tem causas naturais e causas humanas nesse ranking, né? Vamos esquentar nosso café. Que gira esse número. O que a gente faz? A gente busca diminuir as causas humanas e combater as causas naturais de imediato para que a gente possa cair nesse ranking ou até mesmo ficar nele, não subir para o primeiro lugar. Não vamos para o primeiro lugar, não. Esse é um primeiro lugar que não nos interessa. Não nos interessa. O estado do Mato Grosso é o estado que fica em primeiro, é um estado de grandes extensões territoriais, com bastante floresta. Então, o estado do Mato Grosso, ele ocupa o estado de primeiro lugar. A gente não quer deixar o estado do Mato Grosso lá mesmo. Deixa lá, nós não queremos ser em primeiro lugar. Por exemplo, o Piauí está bem aqui do nosso lado. Ele enfrenta esses problemas? Assim? Enfrenta também, não me recordo qual é a posição do Piauí, mas também é próximo aqui dos 5 primeiros, está dentro dos 5 primeiros lugares. Ele também enfrenta, e eu converso muito com o secretário de Estado do Piauí, para a gente debater com medidas que a gente está tomando aqui. O Maranhão é referência nesse combate. É importante que seja dito, esse combate vem crescendo desde da gestão do governador Flávio Dino, aprimorando técnicas. O coronel Célio Roberto tem uma expertise gigantesca, que é o chefe do Corpo de Bombeiros. A gente tem que louvar o trabalho do Corpo de Bombeiros e do coronel Célio Roberto. Então tudo isso a gente faz essa troca de experiências, mas a gente está conversando agora no intervalo. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente é uma secretaria muito sensível, é uma secretaria que tem diversos setores, e eu estou falando assim, eu estou colocando em prática agora tudo que eu estudei de gestão pública, tudo que eu passei pela Secretaria de Administração, porque lá é uma secretaria bem técnica, mas ao mesmo tempo sensível, e ao mesmo tempo que as atitudes que você toma aparecem na ponta imediatamente. A gente trabalha com rios, floresta, ar, trabalha com animais, espécies, então tudo isso aparece de imediato, e assim, é um trabalho encantador, isso eu já posso dizer. Pois é um trabalho encantador, eu diria desafiador, né? Porque você está lá há pouco tempo, né? Começou agora com o governador Carlos Brandão, em torno de 5 meses, 6 meses mais ou menos. Esses desafios todos, secretário, como é que eles estão sendo para você, assim, como profissional? Não, estão sendo engrandecedor, eu acho que é a palavra que eu posso dizer. Tive durante quase um ano na Secretaria de Gestão e Patrimônio e Assistência do Servidor do Estado do Maranhão, que é a SEGEP, é uma secretaria de administração, onde a gente trabalhava a licitação do Estado, folha de pagamento do Estado, patrimônio do Estado. A gente cuidava do FUNBEM, que é o Plano de Saúde de Servidores também, ali do Hospital do Servidor. Então era uma secretaria bem ampla, onde a gente dava toda a administração do Estado como um todo. Então, pedidos de contrato do Estado... Só não contava com os incêndios no caminho. Justamente. Então, assim, pedidos de contrato do Estado, se uma secretaria queria contratar, tinha que pedir autorização para a gente, veículos, combustível. Então, era uma secretaria que a gente botava as outras secretarias para rodar. Na mudança de gestão, o governador Carlos Brandão precisou me deslocar para a Secretaria de Meio Ambiente justamente para fazer esse trabalho, o mesmo trabalho que a gente fez na Secretaria de Administração, que eu posso dizer, de colocar ela nos trilhos. Então, colocar nos trilhos também a Secretaria de Meio Ambiente, por ser uma pessoa de confiança dele, não tem um vínculo político com ninguém. Meu vínculo é totalmente com o governador, por ter sido advogado dele durante 8 anos. Então, estou agora na Secretaria de Meio Ambiente, desafiador, tratando de incêndio, biodiversidade, florestas, tudo. Está conhecendo, né? Porque você vem de uma pasta, vamos dizer, mais burocrática, mais de resolver as coisas ali sentado. Agora não tem tempo nem de sentar, não. É correndo de um incêndio para outro, né? Era justamente, na SEGEP a gente fazia a gestão de gabinete, né, que eu digo. Agora, na Secretaria de Meio Ambiente, a gente não faz, o que a gente não precisa fazer é a gestão de gabinete. A gente tem que estar no mundo. Meio ambiente é tudo, então se a gente fala de praias, a gente fala de balneabilidade das praias.
Se a gente fala de Lagoa da Jansen, É verdade. se a gente fala de parques A ambientais, gente não precisa ir em Mirador, não. Os problemas estão aqui também, né? Tem muita coisa para ser. Mas dentro de todos esses problemas que você já teve a oportunidade de conhecer, imagino que já tem um espectro geral, o que mais preocupa você, né, nessa administração? São os incêndios mesmo? O que mais me preocupa é a questão do desmatamento ilegal no estado do Maranhão. Recentemente a gente está tendo diversas conversas com a ministra Marina Silva. A Marina Silva e o presidente Lula estão com um projeto de desmatamento ilegal zero até 2030. Então nós temos o desmatamento autorizado, que é licenciado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde a gente emite a licença, ou assina a licença, para o produtor poder desmatar a área para plantio ou para criação de gado, seja o que for, plantio de eucalipto. Então a gente emite essa licença, esse desmatamento é autorizado dentro da legislação, onde eu faço o controle com as condicionantes. Então, olha, vocês vão plantar, vocês têm que ter reserva legal, vocês têm que tomar de conta dos rios, vocês não podem captar água de qualquer jeito. O que muito acontece? O licenciamento era burocrático, então muita gente deixava de buscar o licenciamento e fazia isso de forma irregular. Entendi. Então, quando eu cheguei, minha primeira missão foi desburocratizar o licenciamento e assim a gente conseguiu triplicar a quantidade de licenças emitidas e a gente trouxe o produtor para se regularizar. Facilitou esse processo sem que passasse por aquela burocracia toda que acabava atrapalhando. Isso, facilitou dentro da legislação. Isso. Que faz com que a gente tenha um planejamento de meio ambiente. Eu sei o que está acontecendo no estado, porém, ainda temos muito no Maranhão de desmatamento ilegal. Então, a gente está reforçando a fiscalização nas áreas que não estão licenciadas. A gente está reforçando recentemente na segunda, na terça, na verdade, a gente fez uma operação em madeireiras aqui em São Luís. 90% das madeireiras que a gente visitou estavam irregulares. A gente embargou... Aqui em São Luís? Aqui em São Luís. Nós embargamos 2 madeireiras. Vamos reforçar essa fiscalização em madeireiras, porque quando a gente combate na ponta, a gente evita também que essa madeira saia irregular das nossas florestas do nosso estado, porque não vai ter mercado. Então tudo isso tem que ser pedido autorização. As madeireiras podem vender madeira. Pode ter o desmatamento legal, aquele que é autorizado. Então tudo isso tem que estar no controle da Secretaria de Meio Ambiente e faz parte também do nosso plano do desmatamento legal zero de 2030. Mas nessa questão do desmatamento a gente não está lá em primeiro e segundo lugar, não, né? Não estamos em primeiro e segundo lugar, mas também estamos em uma posição muito incômoda. Também, Por quê? Eu digo isso porque o Maranhão é uma larga fronteira de expansão econômica. Mato Grosso do Sul, Goiás, já não tem mais área para desmatar, já foi tudo desmatado e plantado. Então a área de larga expansão econômica é no Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E o Maranhão tem terras baratas e terras muito boas para cultivo. Então está incentivando que venham para cá, mas isso desde que seja um desmatamento legal. No desmatamento ilegal, a gente também tem uma posição incômoda como um dos primeiros do Brasil, justamente, principalmente por conta da pecuária e também das madeireiras, do comércio de madeira, por isso que a gente está combatendo de forma firme e aumentando ainda mais a fiscalização. Assim, sem querer ser advogado do contra, vamos chamar outro nome, o cultivo da soja, o plantio da soja, de alguma forma ele interfere nesse processo de desmatamento de áreas para ser utilizada como área de plantação e de cultivo? O cultivo da soja, o Maranhão tem uma monocultura de soja em algumas regiões, mas o cultivo da soja não é o principal problema, porque a maioria dos cultivos de soja são legalizados, são autorizados porque os produtores precisam de financiamento, para vender eles precisam demonstrar a licença ambiental, muitas dessas empresas operam na bolsa, vendem, exportam para a China, exportam para a Europa e todas nessas exportações, dentro da documentação, eles precisam demonstrar a licença ambiental. Então a soja, todo o desmatamento da soja é legalizado, não vou dizer tudo, mas a grande maioria da soja é legalizada e a gente consegue fazer o controle dentro da legislação, do Código Florestal, das leis ambientais do nosso estado. Entendi. Eu andei em algumas aldeias, nesse último ano a gente fez um trabalho em algumas aldeias e a gente percebeu que o maior problema delas é exatamente esse problema de desmatamento, de extração de madeira ilegal. A gente tem aqui os capós Belenzedoca, que eles têm uma área extensa que vai até o Pará e a fronteira deles o limite deles é muito, muito grande, eles não têm como fazer a fiscalização disso tudo. Essa ajuda, né? Vocês fazem esse tipo de ajuda para esses povos, conseguir monitorar essa terra toda? O fato, a gente não pode ter desmatamento nenhum dentro de reservas indígenas. Reservas indígenas são áreas protegidas.
Os povos indígenas são guardiões dessas florestas. Isso. E não pode ter, mas o que acontece, a gente vê muito avanço de desmatamento dentro das tribos indígenas, inclusive com ameaças, e às vezes os povos indígenas ficam reféns desse desmatamento. Então, recentemente eu estive no IBAMA, a superintendente, a Flávia Alves, irmã até do ex-presidente Otelino, assumiu nos últimos dias. Agradeci demais, porque é uma pessoa muito técnica, é uma pessoa parceira, então a gente já está caminhando junto para isso. Mas também a gente vê que o ministro Flávio Dino está intensificando muito o combate através do IBAMA, através da Polícia Federal, do desmatamento nas terras indígenas, porque a gente não pode deixar que isso aconteça de jeito nenhum. Então você tem dois problemas bem grandes pela frente, né? As queimadas e o desmatamento. Esses seriam os principais eixos de atuação da Secretaria no momento? São um dos dois, são os dois de alguns. Nós temos questão de vulnerabilidade das praias, onde o governador Carlos Brandão fez um investimento de 40 milhões de reais. Nossa meta é que a gente consiga baixar. Nós já estamos com 50% do esgoto de São Luís tratado. Então, nós temos projetos para a Lagoa da Jansen. Nós temos que proteger nossas unidades de conservação. Nós temos que acabar com a caça de animais protegidos no estado. Eu fiz agora um convênio com uma ONG de fora para que ela venha catalogar nossas espécies em extinção, para que a gente proteja ainda mais. Então, esse serviço vai começar agora no mês de agosto. Então, tudo isso faz parte do monitoramento do ar. Então, assim, é uma secretaria bem complexa. Calendário de atuação, né? É muita coisa, imagina, é muita coisa. E eu acredito que com o período de estiagem, não estou querendo torcer contra, não. Você vai aumentar um pouquinho mais essa preocupação, né, secretário? Com certeza. Não tem jeito, não. Faz parte. Você já sabia. Tem que ter, né? A missão é essa, a gente vai para cima. Então, vamos procurar as melhores soluções para os problemas que vão aparecendo. Porque os problemas vão aparecer de qualquer jeito. Certo. Queimada é um problema muito grande, a gente precisa sair desse ranking. Segundo lugar, não é nada honroso, gente. Mas o que importa é que a gente está com políticas nesse sentido e que elas, de alguma forma, não estão deixando a gente cair, nesse caso, para o primeiro lugar, né? Prevenção e combate. Sempre. Prevenção e combate são as palavras-chave, né? Você vai voltar aqui para dizer para a gente que a gente saiu desse segundo lugar, que a gente já está lá pelo quarto, quinto. Quando sair, você volta aqui e me conta. Se Deus quiser, vai dar certo. Secretário Pedro Chagas, muito obrigado pela sua participação aqui no Café, por todas essas informações. Elas não são muito boas, mas são ótimas de saber para a gente tomar conhecimento de tudo. Eu que agradeço, a gente tem essas notícias que são históricas no estado. Mas é importante saber que a gente está com comando e controle, que a gente está atuando, que a gente está planejando e que a gente está agindo também para que a gente tenha um meio ambiente cada vez mais equilibrado. Essa é uma meta do governador Carlos Brandão, que a gente tenha o nosso meio ambiente cada vez mais equilibrado. E vamos ficar de dedos cruzados que vamos ter sim. Muito obrigado mais uma vez, bom dia para você aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui esperando você, toda manhã, com café, com informação, com tudo para tornar o nosso dia mais agradável e mais bem informado. Tchau e até a próxima.